Cada vocação, cada estado de vida é um chamado a responder à aliança de Deus com uma fé inabalável, uma fidelidade que reflete a dele. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19, versículos do 3 ao 12. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus que hoje nos é oferecida é um convite profundo à reflexão sobre a fidelidade divina e as escolhas decisivas que marcam nossa caminhada de fé. Da evocação da história da salvação, no livro de Josué, a radicalidade do ensinamento de Jesus sobre o matrimônio e a vocação ao reino, nós somos chamados a renovar nossa aliança com o Senhor, a viver de modo coerente com o amor que dele nós recebemos. A primeira leitura do livro de Josué nos transporta a um momento solene na história de Israel. Josué, o sucessor de Moisés, ele reúne todas as tribos em Siquém, um lugar carregado de significado, onde Abraão teve a primeira promessa da terra. Gênesis capítulo 12, versículos do 6 ao 7, e onde Jacó fincou sua tenda. Ali Josué relembra a longa e providente história de salvação do seu povo, desde o chamado de Abraão, do outro lado do rio, o Eufrates, passando pela escravidão no Egito e a libertação poderosa operada por Deus, o Deus da aliança. É o verdadeiro resumo da história da salvação. Veja que a saída da terra dos caldeus, a peregrinação dos patriarcas, a descida ao Egito, a saída com mão forte, a travessia do Mar Vermelho, a proteção no deserto, as vitórias sobre os inimigos, até a posse da terra prometida. A essência dessa retrospectiva é que tudo, absolutamente tudo, foi iniciativa e obra de Deus. Não fostes vós que a cultivastes, diz o texto, nem fostes vós que plantastes estas vinhas e oliveiras. O povo recebe de presente o fruto do trabalho alheio, fruto da fidelidade de Deus, a sua aliança, a Berit, isto é, a aliança de amor de Deus com o seu povo. A mensagem central aqui é da gratuidade da eleição divina e da fidelidade de Deus. Deus escolheu Israel e agiu em seu favor, mesmo antes do seu povo fazer qualquer coisa. Em resposta a essa fidelidade inabalável, Josué lança um desafio decisivo. Escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem vossos pais serviram do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Essa passagem é um convite perene à renovação do compromisso, a escolha consciente por Deus, que é sempre o primeiro a nos escolher e nos amar. Desse compromisso com Deus, nós passamos para o Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, os versículos do 3 ao 12, onde Jesus nos oferece um ensinamento igualmente radical sobre o matrimônio e as escolhas de vida no reino. Os fariseus, eles tentam colocá-lo à prova com a questão do divórcio. É permitido a um homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Jesus, em vez de se prender às permissões da lei mosaica, que estão em Deuteronômio, no capítulo 24, ele eleva o debate ao plano da criação. E ele vai falar do princípio. Ele cita no princípio, arqué, o princípio da criação, onde Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne, sarx mia. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Aqui Jesus revela a vontade original de Deus para o matrimônio, a união indissolúvel e monogâmica, uma sarx mia, do grego, uma só carne, que reflete a unidade e a fidelidade do próprio Deus. É um dom de Deus, um ato criador que estabelece uma nova realidade. O Papa João Paulo II, desde os primeiros anos do seu pontificado, ali por volta
do 1980, em suas catequeses que foram intituladas de Teologia do Corpo, ele aprofunda essa visão, mostrando o matrimônio como um sacramento primordial que revela o amor de aliança de Cristo pela Igreja. O magistério da Igreja, no seu catecismo, ecoa essa verdade dizendo: a intimidade de um casal é estabelecida no próprio ato da criação, quando Deus lhes deu o poder de ser frutíferos e de multiplicar. Meus irmãos e minhas irmãs, quando os discípulos, assustados com a radicalidade desse ensinamento, observam que, se é assim a condição do homem com a mulher, é melhor não se casar. Jesus expande o horizonte para outras vocações, para outra vocação igualmente radical, a virgindade ou o celibato, apresentando uma entrega por causa do reino dos céus, basileia ton ou uranon. Nem todos, ou seja, são capazes de aceitar tal ensinamento, mas apenas aqueles a quem foi dado o dom, foi concedido esse dom. Esta é uma escolha livre, né? Um amor radical por Deus e pelo reino, um agape que liberta para um serviço mais exclusivo ao Senhor e um testemunho da realidade escatológica do céu. Os padres da igreja, como São Jerônimo e Santo Ambrósio, exaltaram o valor da virgindade consagrada como um caminho de santidade, que não desvaloriza o matrimônio, mas o complementa com outro lado de total doação a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, observem como ambas as leituras nos desafiam a fidelidade e a radicalidade em nossas escolhas. Em Josué, Deus convida o povo a responder à sua fidelidade com uma decisão clara de quem servir. Em São Mateus, Jesus nos chama a viver a aliança do matrimônio em sua plenitude indissolúvel, ou seja, para alguns, a fazer a escolha de responder amorosamente pelo celibato, tudo por causa do reino dos céus. A questão fundamental para nós aqui, hoje, não é o que é permitido, mas sim o que Deus nos convida a viver, à luz de sua santa aliança de amor. Seja no matrimônio, na vida consagrada ou na vida de um solteiro comprometido com o reino, nós somos chamados a ser uma só carne com a vontade de Deus. Cada vocação, cada estado de vida é um chamado a responder à aliança de Deus com uma fé inabalável, uma fidelidade que reflete a dele. Meus irmãos e minhas irmãs, que esta Eucaristia que nós hoje celebramos, onde Cristo se entrega totalmente a nós em uma entrega de amor redentor, Ele nos dê a graça e a força para fazer e viver nossas escolhas com a mesma fidelidade e radicalidade que Deus demonstrou por nós, desde o princípio dos tempos até a plenitude do seu reino. Que nós possamos declarar como Josué: eu e minha casa serviremos o Senhor. Uma abençoada sexta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.